Olá, meu irmão e irmã em Cristo Jesus, tudo bem? Permita-me transmitir a você uma mensagem vinda de Deus que abençoará a sua vida, se assim você permitir. Bíblia na mão, Jesus no coração. A mensagem que estarei transmitindo a você neste momento, ela se encontra no livro 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, e assim está escrito. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Até aqui. Note que nem sempre o que é lógico para um é para o outro. Para os que não creem, os incrédulos, os nécios, a palavra de Deus, a mensagem exortadora do Senhor, torna-se loucura. Mas para nós que cremos, representa o poder de Deus para nos salvar do pecado e da condenação maior do pecado, a saber, a morte eterna. Por isso mesmo, devemos viver de maneira digna a palavra de Deus. Vivendo assim nós em unidade, com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito, associados à mesma fé, a fé cristã, vivendo assim nós como se fôssemos uma mesma pessoa, não deixando nós sermos intimidados por nenhum adversário, por nenhum incrédulo, pois a palavra de Deus, a mensagem salvadora dele, é prova evidente de salvação para nós que cremos. E a graça salvadora de Deus, por meio de Jesus Cristo, que assim morreu numa cruz para nos salvar, além de nos conduzir à fé genuína cristã, fé essa que envolve obediência, o cumprir com o viver de honra ao Senhor, sendo nós movidos pela santa lei do Senhor, criada com finalidades morais, os 10 mandamentos, resumida no amor a Deus acima de todas as coisas e no amor ao próximo como a si mesmo. Sendo o pecado, conforme escrito do apóstolo João, o transgredir, o desobedecer a esta preciosa lei. E conforme registro do apóstolo Tiago, aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado por todos. E assim somos orientados por este apóstolo, o apóstolo Tiago, de que assim devemos falar e proceder como se fôssemos julgados pela lei da liberdade, querendo assim o apóstolo nos ensinar, inspirado divinamente, que a lei do Senhor nos liberta da má conduta, do mau comportamento e nos associa a um viver em honra ao Senhor, em obediência a Ele plena, para assim podermos ser galardoados, para assim nos apresentarmos como genuínos cristãos e assim sermos recompensados pelo Senhor, desde agora e para o todo sempre. E assim, além de nos conduzir à fé cristã genuína, a graça salvadora de Deus, ela nos conduz também ao padecer, ao sofrer por Cristo, pois estamos inseridos em um mundo onde há a existência entre o bem e o mal, e por isso mesmo existe um combate. E dentro desse combate,
o crente ele é perseguido por aquele que não é crente. Inclusive por muitos que dizem ser, mas que por suas atitudes claramente são percebidos como não crentes. E uma coisa que devemos nos atentar a respeito da graça salvadora de Deus é que esta graça ela promove transformação na vida do ser humano. E se não há essa transformação, é porque esse ser humano ele não foi alcançado pela graça salvadora de Deus. E graça sem transformação não é graça, mas sim desgraça. Pense nisso, reflita comigo em toda essa mensagem exortadora e se aplique a um viver de honra ao Senhor. Viva no crer genuinamente em Deus, para que assim seja possível o ser recompensado por Ele, desde agora, neste mundo onde passamos por tantas aflições, e também em especial na nova vida que o Senhor nos promete, onde assim não passaremos mais por aflição nenhuma. Por isso mesmo, neste tempo de preparo, devemos assim deixar o Espírito Santo nos guiar, para que assim possamos frutificar enquanto aqui vivemos, produzindo frutos agradáveis ao Senhor, por meio das nossas boas obras, para que assim possamos desfrutar do bem maior que está por vir, a vida eterna, a nova vida que o Senhor nos promete. E assim nos apeguemos constantemente no Deus Pai Jeová, no Deus Filho Jesus Cristo e no Deus Espírito, o Espírito Santo, três que se tornam um, pois vivem, agem em um só pensamento, em um só propósito, em resgatar vidas humanas, conforme o permitir, pois assim Ele nos concede o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Qual será a sua escolha? Penso eu, e assim quero crer, que será o viver em maneira agradável ao Senhor, o viver de modo digno à palavra exortadora e salvadora de Deus. Ore comigo neste momento. Amado Deus, Pai querido, Pai todo-poderoso, bendito seja sempre o Teu nome, Santo Deus, pois somente Tu és capaz, Pai querido, de nos socorrer diante de todo obstáculo vivido por nós neste mundo terreno, Senhor Deus. Seja qual for a aflição, assim se nos apegarmos em Ti verdadeiramente, num viver de honra ao Senhor, de obediência a Ti, com certeza a ação do Senhor é de nos socorrer diante do perigo, diante do mal, diante do que nos aflige, Pai querido. Tenha misericórdia de cada um de nós, Pai querido, pois somos seres humanos falhos, pecadores, e assim necessitamos constantemente do Teu poder em nossas vidas, Pai querido, em cada um de nós, para termos um refreio e assim nos aplicarmos ao viver em honra ao Senhor, Pai querido, a não nos apegarmos em nenhum tipo de erro, em nenhum tipo de pecado. Venha nos livrar de todo o mal, Pai querido, perdoa-nos por falhas já cometidas, fortaleça-nos em espírito e em santidade, para assim podermos frutificar, produzir os frutos preciosos do amor, do servir ao Senhor e servir ao nosso próximo como a nós mesmos, Pai querido, pois esta é a nossa missão. Infelizmente, muitos não se aplicam a ela e assim perdem a oportunidade
que o Senhor concede, Pai querido. Socorra-nos, ó Pai querido, diante dos obstáculos deste mundo, Senhor, nos conduzindo a um viver de inteligência, de consciência, que assim o Senhor nos concedeu, Pai querido. Que sejamos pessoas aplicadas no viver conforme o assim diz o Senhor, pois o Senhor é o Criador, dono de tudo e de todos, e assim o nosso dever é respeitá-lo, é servi-lo para o nosso próprio bem. Muito obrigado por tudo, Pai querido. Oro humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor.